Muito bem. Vai mandando o seu alô, veja se está chegando tudo bem a nossa transmissão. Ok, muito bem. Nós vamos trabalhar num assunto que ele é muito importante, que é como realmente trabalhar os nossos momentos de crises, os nossos momentos de conflitos. Ter conflito faz parte das nossas relações, do nosso dia a dia, dos nossos desafios. E sempre quando nós temos novas opções de atitudes, de comportamentos, é comum acontecer nós estarmos em conflitos. Agora, estar conflitado aí é patológico. Então, isso requer de nós um cuidado, um carinho maior. Carl Gustavo Jung, ele coloca que não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. O que ele quer dizer com isso? Este grande pensador que a humanidade teve a oportunidade de conhecer, esse psiquiatra suíço, que trouxe uma grande contribuição para a humanidade neste pensar responsável. Então ele diz assim, ó, não há despertar de consciência sem dor. Então a dor muitas vezes ela é inevitável. Agora o sofrimento muitas vezes ele é voluntário. Então nós sofremos por duas razões. Primeiro por ignorância e segundo por rebeldia. Nosso sofrimento por ignorância, porque nos falta muitas vezes ferramentas para que nós possamos estar lidando com esta ou aquela situação. Então é muito importante a nossa busca do autoconhecimento, de você buscar sair dessa zona de conforto psicológico, que é uma pseudo-zona de conforto psicológico, que às vezes nós nos acomodamos. O conhecido síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou viver assim, eu cresci assim. Não é verdade. Nós somos seres altamente competentes para conosco mesmo. E quando Carl Gustavo Jung coloca que esse despertar, ele realmente muitas vezes vem acompanhado de dor, existem duas dores. A dor do parto, que é a dor que vai gerar vida, e a dor da rebeldia, da mágoa, do ressentimento. Aquela pessoa que se coloca resistente ao processo de mudança. E a mudança, ela é inevitável, ela faz parte, é um hino vibrante do universo. Veja, o nosso corpo, a cada momento, as novas células estão surgindo. Então, ninguém é o mesmo a todo momento. Agora, psiquicamente, às vezes, nós ficamos presos na retaguarda dos nossos pensamentos, guardando mágoa, guardando ressentimento, com dificuldade de deixar o passado passar. E quando Carl Gustavo Jung coloca, olha, as pessoas farão de tudo, chegando ao limite do absurdo para evitar enfrentar a sua própria alma. E é verdade, porque às vezes nós estamos afogando, usando uma metáfora, e vem passando um pedaço de madeira e nós nos apegamos àquele pedaço de madeira. Aquele pedaço de madeira, ele é significativo para aquele momento. E às vezes nós estamos diante de alguém mais adiante, querendo nos auxiliar, nos ajudar, e diz, olha, abre mão da madeira, falta só 2 metros, só você nadar um pouco mais. E aí nós temos dificuldade de abrir mão desse pedaço de madeira, porque nós temos, por função da experiência, de uma crença limitadora, que se eu abrir mão da madeira, eu vou afogar novamente. E eu esqueço, naquele momento, que eu sei nadar. Então requer o meu esforço
É diferente. O esforçar, ele é fundamental. Ele é diferente de forçar. Forçar é eu me obrigar a algo que eu não tenho consciência onde eu quero chegar. O esforçar é diferente. Então ele diz justamente essa acomodação que às vezes nós ficamos por medo e por insegurança, para evitar esse próprio enfrentamento, ou seja, ir ao encontro da nossa essencialidade, da nossa potencialidade, da nossa capacidade. E ele coloca justamente, ó, ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz. Então é verdade, há um processo que eu fico somente no campo das ideias, mas muitas vezes eu não vou para a prática, para o exercício. E todo e qualquer processo de mudança, ele é exercício, ele é desafiador. E aí é onde nós entramos em crise, porque implica em você abrir mão de algo em prol de um objetivo maior. Então, quando eu fico somente na idealização, na imaginação, não busco para materializar aquilo que eu tenho como projeto, é como às vezes nós ouvimos dizer, aquela pessoa que era muito boa de iniciativa, mas é ruim de acabativo, porque falta a persistência, falta foco, falta resiliência, falta determinação. Em função do quê? Falta no sentido de nós estarmos exercitando, porque nós vamos ver logo mais alguns postulados fundamentais para que nós possamos nos apoiar. E é justamente que ele coloca muito claro. Mas nós vamos nos tornar essas pessoas altamente conscientes e competentes, como ele diz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Então é muito importante que eu tenha uma leitura, uma percepção de quais são os meus medos, as minhas inseguranças. Então é o autoconhecimento. Isso é fundamental. Porque todos nós temos conflitos, todos nós temos dificuldades numa área, em outra área. E vamos estar sempre nos deparando com pessoas que fazem sempre melhor do que nós, nessa ou naquela área. Por quê? Porque eles começaram antes. Eles treinaram para isso. E o dono do universo, ele é amante da diversidade. Mas nós temos um padrão mental muitas vezes limitante, porque o nosso psiquismo, a nossa mente, o nosso cérebro, segundo os estudiosos da neurolinguística, coloca que nós temos um padrão de associação, de comparação, de generalização e de eliminação. Quando eu me deparo com alguém que muitas vezes tem um padrão de maior habilidade nessa ou naquela área, se tem um padrão de comparação, e aí eu entro na competição e não na cooperação, porque quem compete, quem tem um padrão de competição, ele quer ganhar de qualquer jeito. E aí, normalmente, os nossos conflitos, as nossas crises se avolumam, porque quando eu quero competir com alguém, eu quero ganhar de qualquer jeito, e quem quer ganhar de qualquer jeito acaba agredindo. E quem agride puxa para baixo. Eu tenho mais dificuldades. É diferente da cooperação. A pessoa que tem uma referência, ela toma o outro como referência. Interessante. Olha como ele está falando. Eu não tinha pensado desse jeito. Deixa eu observar porque eu achei esse padrão interessante. Isso é tomar como referência. E a todo momento a vida nos convida a esse aprendizado. Então, quando nós não entramos neste padrão de cooperação, nós ficamos nessa competição e comparamos. E quando nós nos comparamos, ó, o outro é inteligente, eu não, o outro é capaz, eu não, eu entro em conflito. Agora, não há ninguém que não seja inteligente. Há um postulado fundamental da psicologia que diz justamente isso, olha, todo poder ele é autoconcedido. Quando a divindade veio a nos criar, ela já nos dotou de toda a capacidade, de todo o potencial
sobre nós mesmos. Então você tem todo o poder do mundo sobre você. Quando eu quero controlar o outro, amplio os meus conflitos. Porque aí eu entro em ilusão de controle do outro, das circunstâncias, do tempo. Então é muito importante eu tomar o outro como referência. O outro é generalização. Amplia os nossos conflitos de tal forma, quando às vezes na relação com o outro eu digo, olha, você nunca me tratou com respeito. Ó. Você nunca foi carinhoso ou carinhosa comigo. Ó, você nunca me valorizou. E não é verdade. Porque todo poder é autoconcedido. Na relação com o outro, eu me sinto, eu me sinto acolhido ou não. Depende do meu panorama interno, do meu mapa interno, como diz na neurolinguística, da forma como eu vejo as pessoas, as coisas e as situações. Então, todo poder é autoconcedido. Nós temos conosco, já trazemos conosco, toda a competência. E é isso que Carl Gustavo Jung coloca. Então é importante você reconhecer o seu lado sombra, mas reconhecer também que você é luz. A sombra eu tenho, ou eu estou. Luz nós somos. Por isso que ele diz: nós somos o self. Nós temos luz, nós somos luz, nós somos competência. Mas nós temos conosco um lado sombra. E esse lado sombra, na verdade, que é o lado do ego, ou egóico, porque o que é o ego dentro dessa visão junguiana? O ego é tudo aquilo que é transitório. É o seu nome, é a sua posição social, é a sua posição financeira. Isso é muito importante, porque isso ajuda na estruturação da nossa persona ou da personalidade. Porque quem nós somos realmente? Nós somos o self, ou seja, dentro da visão da psicologia transpessoal consciencial, nós somos um ser essencial. Nós somos luzes. Como já dizia com o próprio Sócrates, nós somos um ser pensante e viajor do universo, na linha do tempo. E a vida na Terra é uma estação. Então, você não é um corpo, você é mais do que um corpo. Nós não somos o que nós pensamos, nós somos mais do que nós pensamos. Nós somos mais do que nós sentimos. Quem você é? Você é luz. Você é um self. Então, essencialmente, todos nós somos bons. Essencialmente, todos nós somos capazes, somos competentes. Agora, é importante que nós busquemos acreditar em nós. Usando uma metáfora, nós somos a semelhança de uma semente que traz dentro de si todos os ingredientes necessários para despertar a árvore que a tipifica. Agora, é importante para que eu possa desfrutar desta árvore que eu plante, que eu regue, que eu adube. Da mesma forma, eu cuidar de mim. Por isso que, como quando o Jung coloca, é importante que eu reconheça, eu saiba o que eu faço bem. O que realmente eu tenho uma competência já desenvolvida, uma habilidade manifesta. E onde é que eu tenho dificuldade. Então, se eu sou competente numa área, eu posso também ser competente numa outra, desde que eu me esforce para isso, desde que eu me trabalhe para isso. Por isso nós estamos falando, e isso é muito importante, que é a psicologia quem fala, ter conflito, isso é comum, não é normal, né? Porque há uma diferença entre ser normal e comum. O comum é em virtude da nossa postura, da nossa estrutura de pensamento, daquele momento. Veja, é comum eu generalizar. Olha, você nunca me fez carinho. No entanto, veja, como que a pessoa vai se relacionar tanto tempo na relação com o outro? E agora há muitas formas de você manifestar carinho. Tem gente que manifesta carinho dando coisas. Tem gente que manifesta carinho, muitas vezes, fazendo aquela comida que você gosta. Tem outro que já é mais afetuoso, que já é o carinho do toque. Mas todos nós, potencialmente, somos afetivos. Então, quando eu generalizo, veja, eu às vezes eu entro nesse conflito porque eu tomo aquele tempo
como o nosso cérebro, nossa mente não distingue o que, que você está pensando e o que, que está acontecendo, parece que a sua vida é aquilo. Então é muito importante nós reconhecermos esses nossos padrões. O outro aspecto que é muito importante e fundamental na nossa vida é você perceber que, ó, nada está tão bom que não possa ser melhorado. Às vezes nós ouvimos pessoas no momento de conflito, né, de crise, né, ela ancora naquela situação e ela diz assim: olha, eu não quero nem mexer. Não quero mexer porque está muito bom desse jeito. Por que, que eu vou abrir esse baú? Tá cheio de coisa aí que eu. Veja, nada está tão bom que não possa ser melhorado. Então, cada vez mais é importante que você busque ampliar os seus ideais. Busque sair dessa sua zona de conforto. E quanto mais você cresce, mais também você ajuda o despertar das pessoas que gravitam em torno das suas vidas. Aquelas pessoas que lhe cercam. Porque nós somos um ser eminentemente social. Para você nascer, você não nasceu sozinho. Você dependeu de duas pessoas. Há um pensamento da psicologia tibetana que é muito interessante. Ele diz assim: nós somos uma somatória de não nós. Olha que interessante. Por quê? Você tem tudo do jeito do seu pai, você tem tudo do jeito da sua mãe, da sua avó, dos seus professores. Mas o pensamento, ele faz todo um fechamento dizendo assim, mas a síntese é pessoal. E por trás disso, a síntese é pessoal, isso nos traz um sentimento de autorresponsabilidade. Por quê? Eu já tenho, já está gravado. A criança ela absorve o verbal e o não verbal na relação com o adulto. Então, muitos dos nossos conflitos, das nossas crises, são oriundas do nosso processo socioafetivo, socioeducativo. Tem um teórico da psicologia infantil, um sociólogo francês, Vallon, ele diz assim: toda criança tem necessidade do adulto socializado para inseri-la no social. Então veja, todos nós chegamos onde chegamos graças a essas almas que gravitam em torno das nossas vidas. Então, é importante, não é eu negar o que eu trago enquanto raízes no meu mapa interno. Agora, o que, que eu quero disso aí? Não é culpabilizar meu pai, minha mãe, não, não é isso. É eu saber que meu pai, a minha mãe, os meus professores deram o que eles tinham para dar. E há também um princípio da neurolinguística que diz assim: toda ação tem uma intenção positiva para quem pratica a ação. Quando a mãe diz assim: olha, você, José, a Maria, veja o quanto que ela é dedicada. Ela é estudiosa. Agora, olha o jeito que você conduz a sua vida na escola. Você não faz suas tarefas, você é preguiçoso. Quando a mãe diz isso, ó, qual é a intenção positiva? Vou criar um trauma na cabeça desse menino. Não, não é. A intenção positiva é que ele desenvolva a sua competência essencial tanto quanto a Maria. Mas como a criança ela absorve dentro, principalmente na primeira e na segunda infância, a primeira infância vai até mais ou menos aos 5 anos, 6 anos. Quando a criança entra na escola, já está na segunda infância, que ela já começa a ter umas relações interpessoais, onde ela percebe o coleguinha, se ela não cuidar do lanche dela, o coleguinha vai tomar, já não tem a mãe ali para estar defendendo. Então, na segunda infância. Então, na primeira e na segunda infância é onde nós desenvolvemos as nossas estruturas mais profundas da nossa personalidade. Então, muitas das nossas crises, dos nossos problemas, é, que nós internalizamos e utilizamos como base para a nossa personalidade, vem daí. Então é muito importante eu estar ressignificando. Por isso que nada está tão bom que não possa ser melhorado. Nós merecemos o melhor. Merecer não é uma coisa que é ganhada. É outra questão que nossa crise, nosso conflito vem,
porque nós às vezes trazemos conosco, dependendo das palavras, elas estão mergulhadas em determinadas crenças que limitam o nosso potencial criativo. Nós às vezes achamos que merecer é uma coisa que a gente vai ganhar. Não, não é. Merecer, todo mundo merece. Por exemplo, você merece ter uma independência financeira? Merece. Eu também mereço? Mereço. Agora, dentro de uma visão ecológica, o que é importante que façamos? Vamos trabalhar para isso. Então, merecer é um direito. E todo direito tem também os deveres. Então, é muito importante eu trabalhar para que eu possa conquistar a minha independência financeira. Da mesma forma, eu vou trabalhar para transmutar as minhas dificuldades, os meus conflitos, em sintonia com o meu potencial criativo, que é o que Carl Gustavo Jung coloca. Eu buscar realmente reconhecer as minhas sombras, numa postura não de censura, não de crítica, mas de autoacolhimento, de autoamor, de autorrespeito. Porque quando você desenvolveu essas suas condutas limitantes, quando nós as desenvolvemos, a nossa intenção era nos prejudicar? Não. Era limitar o nosso potencial criativo? Não. Mas agora eu reconheço que está limitando. Então compete a mim, buscando através do autoconhecimento, estar trabalhando para transmutá-las, para transformá-las. Então veja, esse é muito importante, nós estarmos autoacolhimento. O outro postulado que vai nos ajudar na superação das nossas crises, dos nossos conflitos, é nunca colocar no outro a responsabilidade pelo que eu penso, pelo que eu faço, pelo que eu fiz, ou também das situações, porque nós às vezes colocamos nas pessoas, ou colocamos nas situações também, ou nas coisas. Porque o outro não tem poder de criar nada em nós. O que vem de fora desperta o que está dentro de nós. Veja, se eu não conhecesse Coca-Cola, tem aquela propaganda da Coca-Cola, me desperta uma vontade de tomar Coca-Cola. Vamos dar um exemplo prático. Eu estava com o meu filho, assistindo o filme, e no intervalo, eu falei, vou tomar água. Ele falou, eu vou também. A hora que ele levantou, eu fui junto com ele também, que eu coloquei água no meu copo, fui colocar no copo dele, ele disse, não, pensando bem, estou com sede de Coca-Cola. Só que naquele momento passou a propaganda da Coca-Cola do intervalo. Veja, a propaganda criou a Coca-Cola ou acordou? Então isso é muito importante. Não é o outro que te rejeita, não é o outro que te abandona, não é o outro que te desvaloriza, não é o outro que lhe descaracteriza. O outro tem um padrão que é dele. Agora você vai acolher isso conforme o seu mapa interno. Então, no nosso momento de crise, de eu ficar muitas vezes conflitado, que aí é patológico, é porque eu estou no despertar da relação com o outro ou da situação, isso amplia em mim porque eu não estou tendo o hábito de me autoacolher no meu lado sombra, como disse o Jung. Então, o importante é acolher, não é acomodar. Acolher, acima de tudo, é perceber, olha, eu estou num momento de desafio, eu estou num momento de conflito. Agora, é importante que eu trabalhe isso comigo no sentido de estar me auxiliando. Então, nunca colocar no outro a responsabilidade ou nas situações pelo que eu penso, pelo que eu fiz, pelo que eu faço, pelo que eu quero fazer, porque o outro não tem poder de estar criando nada em nós. Agora, dentro desse processo de conflito que nós ficamos, nós temos dois comportamentos que, diante das situações e desafios, que psicologicamente, psiquicamente, nós nos ancoramos. Dentro de nós, é aquele espaço para não entrar em contato com o meu lado sombra, o despertar do ser essencial, porque, como fizemos o exemplo, eu estou numa situação
de um pseudo conforto. Eu não quero largar essa madeira que eu estava afogando, estava numa situação de desafio, e ela foi meu apoio. Só que agora a situação está me ofertando algo de melhor, ó. Eu posso melhorar, mas eu tenho medo, eu tenho insegurança. Então, muitas vezes, nós nos ancoramos em dois comportamentos que não nos ajudam. Um é da passividade, o outro é da reatividade. O ideal, que é o que realmente Carl Gustavo Jung nos convida para que nós possamos superar nossos momentos de crise ou de conflito, é da proatividade. Proatividade é uma palavra da moderna administração, que em síntese quer dizer aquela pessoa, primeiro que ela sabe quem é. Para quem? Para ela mesma. E também ela sabe quem ela é nos seus diversos papéis. No seu papel de mãe, de pai, de professor, profissionalmente. Então ela se posiciona. Ela se posiciona diante das situações com assertividade, com proatividade, com convicção. É aquela pessoa que você tem o maior prazer de estar com ela. Aquela pessoa que quando ela pontua para você, sabe aquela pessoa que você tem assim o prazer de conversar com ela, que ela mostra o seu lado sombra e te dá prazer de acolher aquele momento que ela mergulha na sua ferida. Te ajuda a você mergulhar na sua ferida, mas você sente um bálsamo. Você sente que você tem um ganho amoroso por estar se acolhendo, diferente daquela pessoa que fica te criticando, te censurando. Então, a pessoa proativa, mais ainda, é aquela pessoa que ela tem um projeto. E a cada projeto ela elege outro projeto, porque nada está tão bom que não possa ser melhorado. Então, aquela pessoa que o que ela se faz com aquilo que está fazendo. Ela dá sentido no que ela está fazendo. Eu me recordo quando eu estava na alfabetização e vi uma professora para substituir uma outra professora por 6 meses. Essa professora fez a diferença. O jeito que ela tratava a turma, e era uma turma que estava de alguma forma já com a idade mais avançada e não se deslanchava. Nesses 6 meses que ela ficou, ela mudou o padrão da turma pelo jeito dela. Então eu me recordo que o meu nome escreve de um jeito, Lacordaire, e pronuncia Lacordaire. E eu tinha dificuldade de acolher meu nome, e até a garotada fazia um chacota, né? E ela disse: Olha, o seu nome é muito bonito. Seu nome escreve de um jeito, Lacordaire, mas pronuncia Lacordaire. O jeito que ela falou e a forma como ela falou fez toda uma diferença. E a partir dali, porque o nome também faz parte da nossa identidade. Tem muita gente que não gosta do seu nome. Tem muita gente porque o nome está associado a alguém ou a alguma situação. Então é importante nós estarmos trabalhando, valorizando aquilo que nós temos conosco. Há um pensamento muito interessante que nos ajuda também a trabalhar os nossos conflitos, que diz assim: eu não tenho tudo o que eu amo, mas eu amo tudo o que eu tenho. Olha a importância que tem. Essa é uma visão proativa. Então, nós temos pessoas de referência na nossa vida que agiram proativamente, muitas vezes sem um conhecimento formal. Sabe, a sua mãe, ou seu pai, aquele tio, aquela avó, vai, você pode, você consegue, você merece mais. É essa pessoa que é importante que nós busquemos tomar como referência. Na postura da passividade, é uma postura de imaturidade psicológica. Porque, e é um movimento também egóico, porque o que é egóico? O egóico é uma deturpação do ego. Por exemplo, o nome ele é importante? Você está no aeroporto e você ouve chamar o seu nome, tem mais de 2.000 pessoas ali. Então o nome é importante, faz parte da sua identidade. E naquele momento você então é identificado pelo seu nome.
Agora, uma pessoa, alguém que está desprovido dos valores internos, que tem uma visão de superficialidade, não de essencialidade, ela vai deturpar o ego. Outro dia eu ouvi alguém ao telefone dizendo: escuta, você sabe quem que você está falando? Você acha que você é o quê? Você está falando com fulano de tal, eu sou filho do fulano de tal. Olha, uma deturpação. Primeiro, ele não era nada, porque ele só tinha o valor porque ele era filho de alguém significativo. Então, alguém que não se percebia. Então, essa é uma atitude egóica, imatura. É como se eu estivesse num movimento infantilizado. Quando eu estou nessa atitude da passividade, é o movimento que eu desejo algo a alguém para resolver os meus problemas. Ó. Ou então eu quero soluções mágicas ou miraculosas. Sabe o que acontece a partir daí? Diante das oportunidades que a vida nos oferece, eu me acomodo. E as oportunidades passam. E estou vendo pessoas crescerem, estou vendo pessoas evoluírem, estou vendo as pessoas, aquelas com quem eu compartilhei períodos da nossa vida. Às vezes da nossa infância, da adolescência, aquela pessoa que foi para o campo de trabalho, estudou, ralou, e eu fiquei movimento de acomodação por medo, por insegurança. Aí eu entro em crise, aí eu entro em conflito, e aí eu fico conflitado, porque aí é patológico. O outro movimento que inibe o nosso movimento essencial, criativo, é eu entrar no movimento de reatividade. Eu vou me rebelar diante das pessoas, das coisas e das situações. Ó. E é como se eu quisesse contrariar as leis do universo. Veja, não tem como eu dizer que eu não quero mais viver sob a ação da lei da gravidade, nem saindo do planeta, porque a gravidade é que faz com que os corpos celestes não se choquem um com o outro. Alberto Santos Dumont, quando foi criar, inventar os balões, os dirigíveis, ele não foi contra a lei da gravidade e da aerodinâmica, pelo contrário, ele foi estudá-la. E ao estudá-la, ele foi adequar os seus inventos aproveitando as leis. Também nós estamos mergulhados em leis, lei de sociedade, lei de fraternidade, lei de relacionamento. Então não tem como mudar o outro. Então a pessoa que entra na reatividade também é um movimento de maturidade psicológica, né? E um movimento egóico. Eu estou infantilizado. Aqui eu entro no adolescente rebelde, eu entro na reatividade. Porque o adolescente que chega, bate porta, ele quer tudo do jeito dele. O adolescente, ele age inconsequentemente. Claro, com raras exceções, né? Nós estamos falando da fase adolescente. Tem adulto, adolescente, ele age como um adolescente. A idade cronológica não quer dizer que é sinônimo de maturidade, não é? Então, quando eu entro na reatividade, eu já revolto, eu me desespero com os problemas, eu quero acabar com os problemas e rebelando contra os mesmos. Aí o que eu faço? Eu reajo. Sabe aquela pessoa que está no quinto casamento? O casado ele quer estar, tanto é que já está no quinto. Mas ele não se dá conta que o problema não era do casamento, era dele no casamento. Olha os conflitos. Muitos de nós não temos um problema na relação conjugal. Não. Você não tem problema no casamento. Eu tenho problema pessoal que interfere na relação conjugal. Onde vem o ciúme, o medo, a insegurança. Olha as crises aí. Então, agir proativamente. Esse é o grande convite. Aí é como eu vou superar os meus movimentos de crise, meus movimentos de conflito. Ó. Eu vou ter uma atitude agora de aceitação. Eu aceito que eu não sei tudo. Eu aceito que eu sou um ser humano em processo de aperfeiçoamento. Isso já me ajuda a sair de um conflito psicológico que é do perfeccionismo. A pessoa que ela tem um movimento interno de que ela não pode errar. Ela quer concorrer com a divindade. Ela quer ser perfeita.
perfeito só tem um, o dono do universo. Todos nós estamos numa viagem de perfectibilidade, de aperfeiçoamento. Por isso que nada está tão bom que não possa ser melhorado. Então, o perfeccionismo, ele tem um movimento, aquela crença que nós trazemos conosco, que eu não posso errar. E quando erra, ele fica se deprimindo. E aí nós vamos ver agora mesmo como é que podemos trabalhar isso. Então, eu tenho uma atitude de aceitação do meu lado sombra, dos meus medos, das minhas inseguranças, das minhas crenças limitadoras. Aceitar não é acomodar. Como é que eu posso, dentro da faculdade, eu percebo que eu tenho dificuldade em anatomia. E o meu colega é muito bom de anatomia e fisiologia. Se eu for culpabilizar a escola, o currículo, ó, tá vendo? Ó, os professores não dão aula tão boa. Olha, então veja, nunca colocar no outro, nem nas pessoas, nem nas situações, a responsabilidade pelo que eu sinto, penso, faço ou quero fazer. Então, o meu colega vai chegar e dizer na Corté, você é tão bom em fisiologia, olha, por que você não estuda a anatomia da mesma forma que você estuda fisiologia? Então, para que eu possa me sobressair na anatomia, primeiro é importante que eu aceite que eu tenho dificuldade em anatomia. Agora, se eu tenho uma prova de anatomia e de fisiologia, qual matéria que eu vou estudar mais? Anatomia. Então eu preciso aceitar, é fundamental que eu aceite que eu tenho a dificuldade, mas eu sou mais do que ela. E tem alguma coisa na minha relação com essa matéria, alguma história que eu me falo, que eu me conto, que eu me limito. Tem alguma crença limitadora. Então agora, além da aceitação, eu vou agir com serenidade. A serenidade, ela é reflexo da certeza de que eu vou alcançar tal objetivo através de treinos, através de persistência, através de uma ação persistente, contínua e organizada. Então é importante que eu me trabalhe nesse sentido. Porque eu sei que existe a luz no fundo do túnel. Olha. Agora eu vou buscar serenamente e fazer essa travessia desse túnel do meu medo, da minha insegurança, do meu sentido das crenças limitadoras de incapacidade. E vou agora, frente a qualquer situação, qualquer problema, agora eu já sei que todo poder é autoconcedido, eu vou me perguntar. E são perguntas conscienciais. São perguntas que nos ajudam a eu entrar em sintonia com o meu potencial criativo. Por que estou nessa situação? Primeira pergunta fundamental. O que eu fiz? O que eu deixei de fazer que me levou a essa situação? Porque a vez do universo nunca estará contra nós. Muitas vezes a gente ouve dizendo assim: eu estou nadando contra a maré. É verdade, contra a maré. Porque a maré tem o seu sentido. Então, muitas vezes eu estou contra a maré da vida. Estou numa rebeldia ou numa acomodação. Então é importante eu trabalhar isso, porque todo poder é autoconcedido. Além de perguntar por que eu estou nessa situação, porque fui eu quem me trouxe a essa situação, eu quem me coloquei, ou essa situação, muitas vezes ela está me visitando, ela não está contra mim, ela está me convidando a desenvolver qualidades para superá-las. Depois dessa pergunta, eu identifiquei, eu agora vou fazer a segunda pergunta, que ela é fundamental. O que este problema quer me dizer? Isso é fundamental. Isso é muito importante. Outro dia, eu estava na recepção onde eu trabalho, aqui do Plenitude Humana, e chegou um cidadão, agora no final do ano. E aí, fulano, como que está? Muito mal, rapaz. Ainda mais com esse negócio de pandemia. Olha, eu passei o ano correndo atrás de prejuízo.
E conforme a gente fala, nós revelamos a forma como nós estamos nos conduzindo. Olha, o cidadão, ele esperava o prejuízo ir na frente e ele ia atrás, correndo atrás de prejuízo. Ó. E depois ele dizendo assim: olha, a situação está muito difícil, olha, porque. E passou num padrão de queixa, de lamentação. E o companheiro dizendo para ele: olha, mas veja, você. Ah, mas isso é porque você nasceu com sorte. Não existe sorte, nem castigo. Existe aquele que tem uma visão proativa, que pega do limão, faz uma limonada. Existe o outro que se faz de vítima, da acomodação. Então, na passividade, eu me acomodo. Na reatividade, eu vou reagir. O convite é agir. Agir. Aí veja, eu vou me perguntar o que este problema quer me dizer. Porque todo problema já tem dentro dele a solução. Há um pensamento da psicologia tibetana que diz assim: problema que não tem solução, solucionado já está. E não há problema que não tenha solução. Muitas vezes é eu em que não estou tendo ferramentas para poder aferir melhor a intimidade da situação, dos fatos. Porque nada vai chegar até você por acaso. Acaso e milagres não existem. Você veja, o universo obedece uma lei cósmica de harmonia, de equilíbrio. Tanto é que Einstein disse: olha, o homem só pôde estudar o cosmos e desvendar os seus enigmas graças às leis pensantes, pulsantes, inteligentes e permanentes do universo. Então, como que eu posso me ajudar? Vou buscar o autoconhecimento. Isso é a terceira pergunta. Como eu posso agir para me libertar, para superar deste problema? E é justamente aí é que nós vamos perceber a importância que tem de nós acreditarmos em nós, de nós trabalharmos conosco a resiliência. Por quê? Todos nós, mais ou menos, trazemos conflitos psicológicos. Por isso que quando Carl Gustavo Jung coloca que a questão não é você ficar contemplando aqueles que já estão na luz. Pelo contrário, além de contemplar, tomar como referência e perceber, eles só chegaram lá porque eles ralaram. Eles se acolheram, eles buscaram superar suas próprias dificuldades, os seus desafios, porque não há regime de exceção diante do universo. Então, quando eu não me acolho, não me aceito diante desses conflitos, o que acontece? Eu entro num processo de autojulgamento, me censurando, me criticando. Aí eu entro num movimento de culpa, porque a culpa ela é alimentada por uma crença limitadora muito forte. Eu não posso errar. E as coisas mais importantes que nós fazemos bem hoje, nós erramos muito. Veja, andar não é importante? É. Você se lembra os tombos que você levou para você estar andando hoje? Você não nasceu andando. E o próprio universo, ele não é de derrota. Dentro de nós não tem mapa de derrota. Dentro de nós tem experiências. Nós temos atrás do cérebro o cerebelo. Uma das funções do cerebelo é nos ajudar numa visão espacial, é do equilíbrio. Quando a criança cai, o bebê está aprendendo, começando a engatear, ele cai. Nunca ele cai do mesmo jeito. Porque cada tombo que ele leva, o cerebelo registra aquilo e já vai o ajudando no processo da harmonia, do equilíbrio. Tanto é que um dos padrões que revela psicologicamente, emocionalmente da nossa insegurança, dos nossos conflitos e da nossa crise no sentido patológico, a pessoa que entra nessa insegurança, ela tem a labirintite. Por quê? O pensamento, ele estimula neuroquimicamente o nosso cérebro e que vai atuar
no nosso metabolismo. O corpo fala. Tem um grande pensador, Dr. Pierre Rivail, psicólogo francês, que foi diretor da Unipaz. Ele escreveu um livro, O Corpo Fala. Nós moramos numa casa psicotrônica, que é o corpo. É uma bênção da divindade. Então, se nós ouvirmos os sinais que o nosso corpo e perceber, nós vamos ter uma ajuda a mais. Então, um dos processos nossos da insegurança, do conflito, é porque nós entramos num movimento de culpa, de autojulgamento. E aí o que acontece? Na culpa, eu me julgo, fico me punindo. Isso dói. Para fugir dessa dor que eu estou me infligindo, me colocando, eu vou para a desculpa. Aí eu coloco no outro, nas pessoas, nas situações, para fugir dessa dor e me faço de vítima. Porque da culpa eu me privo daquilo que nem a vida me priva, que é o direito de ser feliz. O direito de poder errar, porque está na lei de liberdade. Aí o que acontece? Diante desses padrões, eu começo agora a fazer um movimento de ignorar. Eu fico ignorando a minha dor, o meu sofrimento, a minha sombra. Aí diante do outro eu disfarço, eu mascaro. Aí o que acontece? Eu fico querendo mascarar uma situação. Só que isso aí gera um conflito. E o conflito, ele faz parte da nossa caminhada. Agora, estar conflitado, aí que é patológico. Aí eu entro em crise. Aí o que acontece? Por que eu entro em crise? Porque os fatores que constituem os meus conflitos, eles vão se ampliando. É como se eu tivesse cheio de lixo mental. Vamos pegar uma metáfora, o lixo. O lixo tem um fenômeno interno que é de ordem divina, que é a fermentação, que é o processo de transformação. Tudo no universo transforma, muda. Você só não muda de você mesmo, porque você é a única companhia permanente com você mesmo. Então, se aquela fermentação, hoje nós temos a tecnologia fazendo biodigestor, utiliza do lixo o gás que emana e produz ali energia e para as indústrias e assim sucessivamente. Da mesma forma, os nossos conflitos eles vão fermentando. E se eu jogo debaixo do tapete, ou ele jogado, vai fermentar do mesmo jeito. Então, o conflito é o convite à mudança. Eu entro em crise. Veja, a própria palavra crise, na sua etimologia, é uma palavra grega que significa desafio. Tira o S da palavra crise, o que fica? Crie. Veja, as pessoas, os países que mais cresceram foram porque valorizaram as suas crises. Você vê que se nós estamos num movimento, numa crise financeira, e você age com um padrão de proatividade, você vai pegar as crianças que estavam num quarto separado, vão dormir tudo junto, vamos economizar energia, o ar-condicionado. O problema é que Cuiabá, que é muito quente. Ó, se você está numa crise financeira, você vai passar agora ter um gasto mais restrito. Então a crise ela é um convite a dizer, escuta, o que você está fazendo com você? Pensa diferente. Olha o seu jeito, o que você quer para você? Agora, se eu pego essa crise e faço uma análise imatura, culpando os outros, entrando na vitimização, o que acontece? Eu vou entrar agora num processo de retroalimentação negativa. Então eu fico numa revolta contra a vida, contra as pessoas, contra as situações. E não vejo uma saída, embora sabendo que existe a luz no fundo do túnel, então eu me acomodo. Aí eu fico num ciclo vicioso. O cuiabano tem um ditado diz assim: é o cachorro correndo atrás do rabo. Olha, e é verdade, nós ficamos num ciclo vicioso, um processo de retroalimentação negativa dentro da visão da neurolinguística. Então, o que é importante? Nada está tão bom que não possa ser melhorado. Então, você vai pegar a sua crise, o seu conflito agora,
faça uma análise madura do conflito. Aí entra aquelas 3 perguntas fundamentais. Por que estou nessa situação? O que essa situação quer me dizer e como eu posso agir? Então, com isso, eu aceito as negatividades dos meus movimentos mascarados, eu aceito os meus conflitos que vêm de ordem lá da infância, eu aceito os meus movimentos egóicos, mas eu vou agora transmutá-los. Eu vou transformá-los agora como um biodigestor, uma energia que vai agir proativamente. Eu vou aproveitar essa minha dificuldade, esse meu momento, porque é um momento, mas eu sou mais do que ele. Então, sem repressão, sem se ficar se julgando, sem se ficar se censurando, eu vou agora entrar num processo sem ficar me condenando. Eu vou me libertar deste auto-julgamento e me tratar como um aprendiz da vida. Olha, quanta coisa eu aprendi, olha onde eu cheguei. Então eu vou valorizar aquilo que eu já construí até agora. Quem me trouxe até onde eu cheguei fui eu. Então é importante que eu me valorize. Porque se eu não me reconheço, veja, eu vou ficar atrás do outro, porque ninguém foi criado para ficar em falta. Então eu vou ficar atrás do reconhecimento do outro. Então eu me liberto do auto-julgamento, das culpas, das justificativas e da acomodação. O que vai acontecer com isso? Eu agora entro num processo de autotransformação interior para melhor. Por quê? Porque eu estou me autoamando. O que é autoamar? Esse autocuidar, esse autovalorizar, esse autorrespeitar, esse autocompreender. Eu percebo agora que eu sou portador de todo o poder do mundo sobre mim mesmo. Eu não tenho poder sobre o meu filho, sobre a minha esposa, sobre o outro, ou aquilo que vem de fora. Com isso eu saio da ilusão de controle e foco em mim. E nesse processo de autoconfiança, eu entro na sintonia cósmica do Criador, do universo. E passo a perceber que o sol nasceu para todos. Então eu saio da sombra da acomodação e passo agora a colocar luzes nos meus medos, como diz Carl Gustavo Jung. Com isso, eu passo agora, através do alto amor, a semelhança da flor, que quando ela se perfuma, ela perfuma primeiro a si. A Rosane, quando vai produzir o perfume, ela produz pensando em quem? Não é no outro, é nela mesma. Você usa desodorante para quem? Quando você passa perfume, você passa para quem? Para você. Agora, não tem como você impedir que o outro te perceba. Que perfume gostoso. Da mesma forma, a flor. Quando ela perfuma o jardim, ela não precisa fazer barulho que ela está produzindo perfume. Existe o irmão vento, a irmã brisa, que ela vai exalar este amor. Da mesma forma, quando você está se autoamando, se autorrespeitando, se autovalorizando e se acolhendo nos seus momentos de crise, de conflito. O que acontece? Você passa a ser aquela pessoa que, diante de qualquer situação, ela vai agir agora com proatividade. Primeiro, acreditando em si. Segundo, acreditando na sua capacidade de resolução, de proatividade. Outro dia, eu estava no trânsito e parei bem atrás de um caminhão que estava escrito assim, olha, eu não sou o dono do mundo, mas eu sou filho do dono do mundo. Então, tem todo o sentido. Então, eu não sou o dono do mundo, mas eu sou herdeiro, porque eu sou filho do dono do mundo. Então, recordando, encerrando essa nossa live, 3 postulados fundamentais.
nunca colocar no outro a responsabilidade pelo que eu penso, pelo que eu sinto, pelo que eu faço e pelo que eu quero fazer. O outro ou nas situações. Segundo, nada está tão bom que não possa ser melhorado. Você pode, você é capaz, você merece. Diante das realizações que você já conquistou, saia daquelas que estão aí na superficialidade. Neste momento de coronavírus, nós estamos vendo que não adianta seu dinheiro, não adianta seu carro, sua casa, seu iate. Mais do que isso, adianta você acreditar em você. Você obedecer aquilo que as autoridades da área da saúde estão orientando e mudar o seu padrão mental. Aliás, nós vamos fazer uma live como lidar neste momento de pandemia. Então você nos acompanhe nas nossas redes sociais, dê aí seu clique aí de que você pode sugerir um assunto para nós estarmos trabalhando. E o terceiro postulado, e esse é fundamental, todo poder ele é autoconcedido. Você tem todo o poder do mundo sobre você mesmo. Gibran, Khalil Gibran, no livro O Profeta, ele diz assim: mãe, teu filho não é teu filho. É filho da ânsia da vida por si mesmo. Vem através de você, mas não de você. Quer uma relação mais íntima do que a mãe e o filho? Você saber que ele não é seu patrimônio. Aliás, Khalil Gibran diz assim: ninguém é de ninguém. Então, o nosso conflito, as nossas crises, é ilusão de controle. Ilusão de controle do outro, eu quero mudar a cabeça do outro. Ilusão de controle das circunstâncias. Aconteceu algo que eu não esperava. E aí eu fico querendo adaptar na relação com o outro. A outra é a ilusão de controle do tempo. Eu fico parado no tempo, com dificuldade de deixar o passado passar. Então aqui nós encerramos, desejando a todos, neste início de ano, um 2021 repleto de realizações felizes. E até quinta-feira, às 11 horas, uma outra live, horário de Brasília, para estarmos participando juntos, tá bem? Muita paz e até o próximo momento, próximo encontro. Gratidão.